Olá, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a super competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa está com a competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Temperatura aproximada na cidade de Pelotas está na casa dos 25 graus. Terceiro milênio hoje vem falar de um tema sempre foi atual: paz. E quem de nós não desejamos, não queremos e não almejamos a paz? Pois é, esse é o tema que nós estaremos abordando durante o nosso programa. Mas como nós podemos conceituar a paz, a evangelização, a espiritualização, a religiosidade? Ela ajuda, ela contribui para que a gente possa construir a paz. Os espíritos superiores, eles trabalham para a harmonia do nosso planeta? E a paz é uma meta a ser alcançada? Bem, essas são algumas das questões que nós teremos abordando durante o nosso programa. E para abordar sobre este importante tema, hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a nossa irmã, a presidente da Liga Espírita Pelotense e também palestrante espírita, Fernanda Farias. E desde já convidamos a você, amiga e amiga ouvinte, que possa nos acessar na página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. Desde já fazemos aquele convite que você deixa sua like e também deixa sua mensagem. Lembrando que a sua mensagem nos traz aquela alegria, aquele entusiasmo, a força, a energia para que a gente possa seguir em frente com a missão confiada a nós. E também informamos que o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. A paz, este importante tema, estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, a presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias. Fernanda, que alegria, que satisfação te receber mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É com imenso prazer estar aqui e falar sobre uma coisa que todo mundo quer e almeja, que é a paz. Mas não é muito fácil conquistá-la, depende de cada um de nós. É verdade, depende de cada um de nós. Verdade. Então, mas para nós entendermos, Fernanda, como podemos assim conceituar a paz? A paz, ela vem do latim pax. Né? É geralmente definida como um estado de calma, tranquilidade, uma ausência de perturbação e agitação. Derivado do latim pacem, ela pode referir-se à ausência de violência ou guerra. Mas, para refletir, essa ausência de lutas, violência ou perturbações sociais, a ausência de conflitos íntimos, as perturbações sociais que não pode ter, repouso, silêncio, cessação de hostilidade. Essa é a definição que nós temos no dicionário, né? E de alguns conceitos do que possa ser a paz. Então, é difícil, porque a gente sempre está agitado, a gente está vendo que o nosso planeta ainda está em guerra, então é uma coisa que tem que ser muito trabalhada através da educação, da reforma de cada um de nós. Perfeito. Mas então eu te pergunto, presidente, diante desses fatores, desses conceitos que tu nos trouxe sobre a paz, a evangelização, a religiosidade, a espiritualização do ser humano é fundamental para a construção da paz? Sim. As religiões têm como um papel fundamental essa característica, né? Mas nem sempre ela cumpre esse papel, porque muitas vezes ela abusa da crença, da fé das pessoas, da fé cega principalmente para dominar, e às vezes leva a grandes tragédias, como também essa paz, a religião tem esse papel fundamental, por isso que é importantíssimo
que a gente tenha esse processo. Então a gente vai encontrar os encontros interreligiosos, que cada um dentro do seu, aqui em Pelotas tem, cada um dentro da sua religião estuda e trabalha essa paz. Mas sabemos que, por exemplo, na doutrina espírita, a codificação de Kardec, tudo, e Cristo quando teve, falava sobre a paz. Mas aqueles que formam o movimento espírita muitas vezes levam as pessoas a não paz. Ou seja, nós temos que ter paz na família, paz na sociedade. Então, a religiosidade, dependente da religião a que a pessoa pertence, ela tem o papel fundamental cultivar essa paz. Foi o que o Cristo fez, mesmo quando ele meio que alterou a voz dentro do templo, quando expulsou os vendilhões, ele tinha um magnetismo muito forte para mostrar que aquele local era um local sagrado, mas nem por isso ele perdeu a tranquilidade e a paz, inclusive sendo torturado, né, quando ele foi preso, mesmo ele morrendo, desencarnando da forma que desencarnou na cruz, nenhum momento a gente viu ele odiar, mesmo quando foi tentado pelo Espírito, que disse: eu posso te tirar daí e te tornar rei na terra. E ele disse que preferia continuar a sua missão. Então, mesmo assim, ele não perdeu a paz. Mas é muito difícil, na atualidade, nós hoje, cultivarmos essa paz. E essa paz é inerente ao ser humano, é filho de Deus, que é criador de tudo que existe, pai de amor, de sabedoria, de bondade e de justiça. Mesmo que de forma inconsciente, de maneira equivocada e por caminhos tortuosos, o homem sempre está desejando a paz. Nós queremos a paz, mas o que nós fizemos para ter paz? Quando nós somos tiranos domésticos dentro do nosso lar. Porque a sociedade reflete o que a família vive. É verdade. A guerra é o orgulho e o egoísmo predominante, então não consegue ter a paz. Vamos fazer a paz, vamos acabar com a guerra, mas desde que seja nos meus termos. Aí o outro mais ou menos chega a um acordo dos termos de paz. Que paz é essa que eu tenho poder e supremacia sobre outra nação? Que paz é essa que eu quero desde que os meus desejos, eu dou a paz se os meus desejos forem atendidos? E o que os outros querem? Até que ponto eu não estou perturbando a paz de outra nação, ou de uma família, ou de uma sociedade, né? Então, primeiramente nós temos que nos educar a nós mesmos, para depois praticar essa paz na família e assim mundialmente, na sociedade, assim vai se refletindo. Não, muito bem colocado, presidente. Inclusive, enquanto tu estavas falando, né, nessas colocações, me lembrando uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que na época, quando ela esteve aqui conosco, aqui na Terra, estava havendo uma campanha para a paz e foram procurá-la, né? Isso. E para conversar com ela, que era uma pessoa sábia. E eles queriam, as pessoas estavam se organizando para ir às ruas, sim, né? sim. Vestir branco, levar as pomas, soltar as pomas e outras coisas que as pessoas queriam fazer em favor da paz. Sim. E ela falou que isso tudo era muito útil. Mas perguntou: vocês realmente querem promover a paz? Sim, madre, nós queremos. Então tá, vão para casa e ame a sua família. O padre que é o Papa Francisco disse a mesma coisa, né? Porque a gente sabe que é fora da caridade que nós salvação, não precisa estar dentro de templos religiosos. Basta tu ter uma religiosidade, porque dentro dos templos religiosos, tu manter a paz nos grupos é muito fácil. Mas fora deles é muito mais difícil, na família, por exemplo. E mesmo às vezes falando nós espírita, dentro da casa espírita é difícil tu manter a paz, porque as pessoas não querem se deixar vencer, porque não é a sua ideia. Então, o que nós encontramos as dificuldades às vezes no centro espírita, com os trabalhadores e com a própria diretoria, é que tem aquele que sempre a última palavra é minha. Seja do presidente, seja quem for, e não é assim. Quando a gente trabalha com grupos e equipes, nós temos que exercer essa paz nesse sentido, respeitando, porque a paz é o amor. Então, se nós não respeitamos a opinião e
das pessoas e o posicionamento que nós somos votos vencidos, nós não estamos exercendo essa caridade, essa paz interior, esse amor que o Cristo nos colocou. Estamos fazendo a nossa vontade e não a vontade dos outros. E nem sempre a nossa vontade é a mais certa, né? E a gente vê principalmente com relação à paz. E a gente vê isso também ser refletido no nosso meio social. A gente vê na segunda-feira, quando tem jogos no final de semana de futebol, que a gente fica apavorado, vem cá, a gente vai lá para se divertir. E acaba quase se matando ali. E acaba se matando ali, é verdade. Então, amigos que se dão, se divergem, brigam e aí começa uma violência. É verdade. É por causa de quimeras. Quimeras. As coisas materiais, eles não conseguiram entender a mensagem do Cristo, que somos todos filhos de um único Criador. Então nós não temos a consanguinidade, mas temos também uma família espiritual, porque somos de origem de um mesmo Pai, de Deus. Então, se nós somos criados por Deus, somos as criaturas, todos teriam que ter os olhos com relação ao outro, como Cristo teve os olhos com relação a nós. Claro que nós estamos no caminho de evolução, graças a Deus temos a reencarnação para aperfeiçoarmos isso. Mas não podemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. O amanhã a gente não sabe como é que vai ser a próxima reencarnação nossa. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Estamos às vezes perdendo oportunidade de exercer a paz. Brigamos por causa de política, brigamos por causa de opiniões, brigamos por causa de bobagens. Coisas materiais, coisas que não vão, que a gente tem que respeitar. Se eu quero votar nesse, eu voto nesse. Se eu quero votar aqui, eu voto. Eu faço. As pessoas têm que respeitar, se unirem, porque nós não somos certos. Precisamos um dos outros para desenvolver certas características. É verdade. E nós estamos falando nesse ponto da evangelização, da espiritualização, da religiosidade, e a gente também tem acompanhado a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma das questões que a gente fala muito na questão da paz, né? A intolerância de aceitar os outros, a intolerância racial, nós vamos encontrar uma série de gênero, uma série de preconceitos que nós vamos concluir que todos são filhos de um mesmo pai. Não importa, o maior criminoso do mundo, por mais crimes que ele cometa, ele também um dia ele vai conhecer a verdade o libertará. Ele talvez não conheceu agora, mas nós não podemos nos colocar como julgador, claro, condená-lo à pena de morte ou desejar tudo de mal. É claro que tem que estar preso, que não pode ter o convívio social, mas que a gente respeite o ser humano, independente daquilo que ele possa ter feito. É muito difícil, mas é o que o Cristo nos falou. O Cristo nos falou, que nos ensina a doutrina espírita também, me faz lembrar uma mensagem do Espírito Emmanuel, a esse respeito que nos coloca a nossa presidente Fernanda Faria sobre o criminoso. E o Espírito Emmanuel nos diz que o bandido de hoje é o santo de amanhã. Como todos nós, hoje já estamos mais ou menos, sabe lá que a gente também não fez isso. Como é que a gente pode ter certeza? Quando a gente fala isso, a pessoa tá, mas Madeira, é amanhã aqui, é daqui a algumas semanas, nos mesmos anos? Não. O amanhã pode ser daqui a algumas encarnações. Ou séculos. Né? Ou séculos. Porque a gente já vê ainda espíritos muito endurecidos. É verdade. Muitos endurecidos, presos a essa questão do algoz e da vítima, né? Perfeito. Principalmente. Perfeito. Fernanda, ainda agora há pouco citou Jesus. E eu vou me pegar então nessa parte de Jesus. Não obstante a disseminação da mensagem cristã, da mensagem do Cristo, né, observamos que os homens ainda permanecem distanciados da paz. Embora todo esse conhecimento que a gente tem da mensagem do Cristo, nós ainda continuamos, né, distanciados da paz. Ou seja, corações atormentados, os lares desajustados, a sociedade por vezes sem rumo, com a violência de toda ordem, a economia precária, os países em litígio e, por vezes, observamos conflitos e guerras entre as nações a qual nós estamos vivendo atualmente com a Rússia e a Ucrânia, que muito isso nos entristece. E a nossa pergunta é o porquê. O porquê? O orgulho e o egoísmo. A vaidade do homem a ponto de achar que é Deus. E até para o bem poderia ser, mas não é. Eu resumo o capítulo 12, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo,
diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, se tu não ama, tu não é feliz. Tu não consegue a paz. Diz mais ainda: tomai, sobretudo, a peito amar-vos que inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O dia que eu olhar para o outro com a amar, mesmo que ele me cause poder ser diferente, ou que eu odeio, ou que eu desprezo, eu vou entender, eu vou conseguir a paz. Ainda diz mais: o Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo deste devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar-vos que ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Senão eu sou igual a eles. Eu não cometi um crime hediondo, mas eu sou igual a ele quando eu me coloco como julgador. E como tu colocou há pouco, quem diz que algum dia eu não cometi um crime hediondo? Que bom que não tenha feito, mas tudo bem. Claro. Amá-los é a hoste mácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a seus irmãos. Ela não couraça o coração contra os maus proceder. Esta é o contrário, a prova mais angustiosa que se vive. Então, aí ele continua, né? Mas a gente não vai ler todo aqui. Ele diz: Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e a criatura, e o ódio distancia dele. Ou seja, se nós queremos o amor de Deus, e como a gente enche a boca muitas vezes, pergunta: tu amas a Deus? Amo, se amo. Eu cumpro com aquelas coisas que me dizem lá no Centro Espírita, ou na igreja, ou não sei lá onde mais. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Aí começa: e o próximo? Já não sei. Como a ti mesmo. Eu, então, mais ainda, não me aceito, não me gosto, não me isso, não me aquilo. Então a gente ama a Deus relativamente. E muitas vezes amo a Deus convenientemente. Quando convém, amo a Deus. Quando não convém, ou seja, quando aqueles preceitos do Cristo me servem, é bom para mim, né? Tá ótimo. Mas se eu tenho que aplicar nos outros, já não me convém mais. Então já não amo mais. Né? Já fico até xingando Deus e o Cristo. Então quando ele fala ali que o amor nos aproxima de Deus e o ódio, então eu não tenho paz. A gente não tem paz de espírito. Por quê? Porque a gente não entende essa palavra amor. Ela até vulgarizada já está, no sentido que eu hoje fiquei com um, fiquei com outro. Eu amo fulano, daqui a 2, 3 dias eu já não amo mais. Ele pisou nos meus pés, eu já mandei ele embora, eu morei com ele não sei tanto tempo, porque amar também é renúncia. É verdade. É aceitar o outro. Quem pensa que vai achar que vai ficar com alguém e vai mudar ele totalmente, não muda, isso não existe. Então que já não fique, que já não construa alguma coisa ali, porque não vai dar certo, vai falir. Então, como nós tenhamos pena, como não conseguimos ainda amar, mas que tenhamos compaixão, que não nos colocamos como esses que já são, que estão sendo algoz, que foram algoz com alguma vítima, nós não nos coloquemos como mais pressão de julgamento ainda, porque até não nos compete, isso é da lei civil, da lei divina de Deus, que se eu burlo essa lei, eu vou sofrer as consequências dela, como ele está fazendo errado também. Então, para nós termos essa paz, eu não posso odiar, eu não posso ser vaidoso, orgulhoso, então a gente goza de uma paz relativa também. Porque quando a gente não compreende esse amor universal, de que tanto faz eu ser gremista, ser argentino, ser português, ser alemão, ser ucraniano, russo, que nós todos somos espíritos eternos, vindo de um mesmo Pai. E que mais hoje ou mais amanhã, ou daqui a séculos, vamos ter que aprender. Mas muitos de nós já não vão ficar aqui. Porque ou eu me regenero a tempo, ou então não vou. Aqui vai ser um planeta onde o bem vai sobrepor o mal. Não quer dizer que não vai ter o mal, mas o mal não vai ter a importância que a gente dá para ele, como atualmente a gente dá.
Porque a gente só fala de coisas ruins. Claro. A gente só julga. Eu me lembro antigamente, quando eu via notícias na TV, o repórter dizia, aconteceu tal coisa. Né? Dizia assim, caiu fulano, matou fulano. Tá. Mas hoje o que a gente vê? Vê o repórter estraçalhando a coisa. Que horror, tu vê, chega até se fosse ao vivo, estava saindo sangue pela televisão. Então assim, nós vivemos numa tempestade, numa chuva de pessoas, mas tem muitas pessoas fazendo coisas boas, dizendo coisas boas, mas parece que a gente não quer ter paz. Então a gente só quer saber das coisas ruins que estão acontecendo no mundo e não quer ver as coisas boas que possam estar acontecendo. Fala muito bem, Fernanda, muito bem colocado, né? Se a gente conta para a pessoa uma novidade boa, uma coisa construtiva, ela nem dá muita bola. Não dá bola. Agora conta uma desgraça para tu ver. Conta uma fofoca. Ela já vai passar para fulano, tu sabia? Nem te conto o que eu descobri. Mas aí, tem uma coisa, por que não também divulgar as coisas boas? E como é que tu vai ter paz? Porque tu podes, ao passar, como a gente diz, a maledicência, ao passar adiante pode vitimar alguém. Porque vai estar difamando alguém. Vai estar aumentando, quem conta um conto aumenta um ponto. Então tu já vai contar de uma outra maneira. Então a gente tem que ter esse cuidado. Te contaram, vamos procurar orar, manter o equilíbrio. Não, a gente pega, se ataca, se renega, nem tem a ver com a história, mas já se coloca, não, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado. Então nós temos que procurar manter esse equilíbrio, porque até essas coisas nos afetam vibratoriamente e fisicamente. Sim. Porque nós nos envolvemos tanto nisso que acabamos adoecendo e deixamos de fazer coisas boas, ouvir coisas boas, ler coisas boas. Mas graças a Deus tem muita gente boa trabalhando no bem. Trabalhando no bem. Se dedicando, como diz a nossa presidente Fernanda Farias, se doando, porque amor é doação, é renúncia. É verdade. Né? E como nos falou o saudoso Richard Simonetti, ele fala assim, para nós entender palpavelmente, para nós poder entender, ele diz sobre o entendimento deste amor vivenciado e ensinado pelo Cristo, é o amor de mãe. O amor de mãe. A mãe renuncia a sua própria vida, deixa de comer para dar ao filho. Para dar para o filho. E assim aquelas mães que têm filhos presos, não abandonam, vão lá e visitam, mesmo sabendo que tudo que eles fizeram de ruim, elas ainda choram quando eles morrem. Verdade. Que é o amor de mãe. Os espíritos superiores trabalham para promover o equilíbrio da Terra. A gente sabe que tem essa equipe espiritual que envolve a Terra, mas às vezes a gente pergunta, mas aonde eles estão? Olha essa guerra agora no momento lá na Ucrânia, a gente fica muito entristecido vendo aquelas mortes, violência de toda ordem, não só na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas violência de toda ordem no mundo todo, conflitos, né? E a gente às vezes se pergunta, mas aonde eles estão? E eles trabalham para manter o equilíbrio da Terra? Nós vamos encontrar na literatura espírita o quanto esses espíritos superiores trabalham. Mesmo agora vendo a pandemia, quem leu aquele livro do Divaldo, né, A Caminho do Mundo de Regeneração, ali eles contam a atuação deles, como também a transição planetária, a atuação deles naquele tsunami, né? Dos espíritos trabalhando junto aos encarnados e aos desencarnados. Não era só os que desencarnaram, mas inclusive aos encarnados. E nós também encarnados, quantos de nós não estávamos na sessão mediúnica, mas estávamos trabalhando durante o sono e toda vez que nós orávamos. Até eu peguei uma do Divaldo, que eu até falei na Casa Espírita, e do Décio Ondoli também peguei alguns dados, a Casa Espírita pós-pandemia. Como seria a Casa Espírita pós-pandemia? E eles falavam isso, que a prece, a pandemia também nos ensinou a fazer da prece esse instrumento importantíssimo de colaboração, nós encarnados e desencarnados.
junto aos espíritos superiores, e a gente vai ver na série de literatura espírita sobre a atuação dos espíritos superiores, principalmente junto àquelas pessoas da favela que tinham menos possibilidade de água potável, de uma série de coisas que nós que temos um lar mais abundante, tínhamos como usar álcool gel, uma série de coisas que os outros não tinham e ainda não têm. Então os espíritos estavam atuando ali, junto aos profissionais que estavam sobrecarregados, trabalhando mais do que seu horário, porque eram tanta gente morrendo, o carinho daqueles... Então a gente vai ver muitos fatos na literatura, né, inclusive nesse livro do Divaldo, que fala de uma enfermeira que ela pegou o Covid e morava com os pais e o irmão. E o pai pegou e morreu. E o irmão pegou e morreu. E ela pensou até em se suicidar. E os espíritos ali estavam junto com ela. E aí os espíritos, junto com uma senhora que atendeu ela, essa senhora olhou para ela e disse: eu sei que eu vou morrer, mas eu vou te dizer uma coisa, eu quero te agradecer, porque tu vais me dar uma morte digna, sem dor, sem sofrimento, graças a ti. E tu trouxe aqui um tablet para eu poder dar o último adeus à minha família, que não é o mesmo contato físico, como até o Divaldo coloca, a questão de voltar aos centros espíritas, que o contato físico, mesmo que no afastamento, né, nos protocolos, mas que o contato físico, a tua energia é outra, de tu tá vendo ao vivo a cores, graças a Deus tem. Então ela agradece, e aí faz com que essa moça desista de se matar, porque ela tinha pensado, porque ela se sentia culpada de ter passado para o pai e para o irmão, e a gente sabe que às vezes tem aquelas pessoas que realmente vieram para desencarnar e nisso não isenta de tem que se cuidar, ela se cuidava, mas infelizmente, e ela não teve Covid. Então ela queria morrer porque se sentia culpada, principalmente com relação ao irmão. Aí então essa senhora disse para ele: olha, nós precisamos de pessoas para termos uma morte digna, que não é aquela morte que tá ali, né, só os parentes que dão assessoria, tá? Então é aquela morte, porque ali nem os parentes podiam estar, né? Não podiam nem chorar o seu morto. Não. Tá? Então tu imagina, ela disse para ela: eu parto, mas parto feliz, porque tu me deu uma morte digna. Então assim, os espíritos superiores estão sempre ali junto conosco. Por que a gente não ouve, não vê eles? Não pode, porque a sintonia não permite. Nós todos temos a mediunidade de intuição, aquela vozinha da nossa própria consciência intuída por eles, mas a gente não ouve, não vê, porque a gente não quer, porque a gente quer que prevaleça a tua vontade e não a vontade do outro. Ou então nós nos deixamos influenciar muito pela negatividade de espíritos que também nos cercam, que não são superiores, que a gente sabe, também nós não somos tão grande coisa assim para dizer que não estamos sob a influência, que o planeta não está sob a influência, mas nós preferimos. Tu escolhe a tua sintonia. Agora todo mundo está ouvindo a Tupãssi, né? Aí se tu não quer, tu passa para outra coisa, assim vai indo. O quanto é gratificante as pessoas que estão ouvindo a Tupãssi, o quanto nós nos sentimos gratificados, porque nós estamos aprendendo também com essas pessoas e estão podendo levar um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita. Então, realmente os espíritos superiores fazem mais até do que nós imaginamos. Jesus e Deus têm uma paciência de Jó, muito mais que a do Jó. Tá? O espírito Emmanuel, né, lendo alguns dos livros do Emmanuel diz se não é a atuação desses espíritos superiores, a nossa situação na Terra aqui seria bem mais difícil. Mais difícil, São 17 horas e 30 minutos, temperatura aproximada na cidade de Pelotas, está na casa dos 25 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa a nossa amiga, nossa irmã, a presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias, que vem falar esse tema por demais importante. Quem de nós não deseja, não almejamos e não queremos a paz? Pois é esse tema que nós estamos falando hoje, que é sobre a paz. Então perguntamos
uma outra pergunta para a nossa amiga presidente Fernanda Farias. O que dizer daqueles que buscam a paz em si mesmos? Ou seja, eles fogem do convívio social, evitando envolver-se com os males do mundo. O que dizer dessas pessoas, Fernanda? Aquelas pessoas que buscam a paz em si mesmas. Não, eu quero a minha paz. A minha tranquilidade. Então me isola do mundo. Aí chega lá o Cláudio Leão, que é o nosso técnico aqui da transmissão, tá passando por um N problema. Não me traz problema, não vem me tirar a minha paz. Deixa eu no meu cantinho. É uma resposta curta e simples, o egoísmo e o orgulho. Porque Deus nos criou para viver, é a lei de sociedade, Deus nos criou para viver em sociedade, não isolado dos outros e das coisas que nos cercam. Então Ele nos deu a fala, né, a palavra, outras faculdades que é necessária à vida de relação. Então quando eu quero me isolar do mundo, não tem mesmo que eu vá me isolar lá no deserto. É uma reencarnação, pode-se dizer, um pouco perdida, né? Porque nós necessitamos da convivência. Para a paz, para tu adquirir, tu tem que adquirir também querendo o bem do outro, não só o teu. Essa é uma paz egoísta, não é paz, né? Essa tranquilidade interior que tu tem que transmitir para as outras palavras, para as outras pessoas, porque é amor. Deus deu o dom da palavra para que tu transmita essa tua paz. Quando tu consegue essa paz, como às vezes a gente vê pessoas, né, que conseguem ter essa paz interior, por exemplo, o Divaldo e tantos outros, ele transmite isso. Tu tem que transmitir para os outros. Se tu ficar só para ti, tu não tem paz. É egoísmo e orgulho. Tu não quer te envolver. A gente tem até uma história das mãos enferrujadas, de um espírito que ele pagava para fazerem tudo. Ele dava dinheiro para as instituições, ele deu os melhores professores para a família, ele pagava o jardineiro, pronto. E aí ele morreu, desencarnou, chegou lá do outro lado com as mãos todas, que não podia nem beber água. E quem estava no velório dele dizia que ele era um homem bom, quite com o mundo, vivia em paz. Aí começaram a perguntar para ele, você doou dinheiro? Ele disse, claro, doei. Isso na espiritualidade já. Na espiritualidade. Então. Você entregou para alguém dinheiro? Não, eu pagava para quem fizesse isso para mim. Eu não me envolvia com essas coisas para não me incomodar. Você algum dia fez algum termo com seu filho? Não, eles tinham ótimas professoras que eu pagava para elas ensinarem. Você plantou uma flor? Não, para isso eu pagava o jardineiro, né? Então, enfim, tudo que perguntava para ele pagou para alguém. Então, você tem que entrar na fila da reencarnação. É que nem a caridade. Fez a caridade, eu paguei para alguém fazer a caridade. Então, por isso que ele teve as mãos enferrujadas. Porque ele nunca usou ele usou o dinheiro para não se incomodar, para viver em isolamento. Entendi. Achou que tinha uma paz. Tanto que as pessoas olharam para ele, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Tu vê, vivia dando coisas, fazendo coisas. Mas ele dava dinheiro, mas não dava o seu tempo. Ele não se envolvia. Perguntaram para ele, você se envolveu com alguma coisa que pudesse salvar você? Não. Eu pagava para não me envolver nem me incomodar com ninguém. Entende? Então, essa paz realmente não é pela se isolar dos outros. É ação. Isso que está nos trazendo, Fernanda, como a gente vê também, a gente trabalha no bem, a gente se esforça para trabalhar no bem, sim. Né? E a gente tem muitas comprovações, e quem de nós já não viveu essa situação? Quem de nós já não viveu? Né? Não estou me colocando nem eu fora, dentro. Quem de nós já não viveu essa situação? Tu convida alguém para uma atividade do bem, olha, nós vamos distribuir pães, nós vamos servir comida, nós vamos doar agasalhos, nós vamos ajudar as pessoas. Tu convida, eu vou e tudo. No transcurso do trabalho, não. Eu estava numa tranquilidade na minha casa, eu fui ajudar alguém falou, mas é só isso que tu tem para me dar? Tu não tem um pão melhor, não tem uma roupa melhor? Aí, Madeira, estava tão bem em casa, eu fui xingando, fui ajudar e fui xingado. Porque ele queria a recompensa dos homens e não a de Deus. Então não adianta, ele não tem paz, porque ele queria ser reconhecido e não fazer, né? Não fazer. Aí eu me recordo uma feita, o Emmanuel, eu orientava muito o Chico a esse respeito com as pessoas, a qual ele atendia muitas vezes as pessoas
as pessoas que o Chico ajudava, muitas vezes as pessoas eram ingratas com ele. Sim, né? sim. E muitas vezes cuspiam na cara dele, né? Davam na cara dele. Davam na cara dele. Aí o Chico passava ele problemas, né? E ia ajudando os outros, né? E certa feita o Emmanuel disse para ele: ô Chico, trate muito bem os hóspedes de Jesus, Chico. Aí o Chico: sim, mas eu me esforço, mas trate melhor ainda, porque os hóspedes de Jesus são muito exigentes. É verdade. São muito exigentes, então a gente tem que muitas vezes, né, renunciar a muita coisa. É verdade. Né? E botar aquilo que tu falou ainda agora há pouco na nossa entrevista, a doação, a renúncia, que é o amor. A dedicação. Seja pequeno o teu trabalho da casa espírita, onde você estiver, mas seja feito com vontade, com amor. Não precisa tu estar o tempo inteiro trabalhando na doutrina espírita, todos os dias, toda hora, né? Não adianta. Tu tem que fazer isso pouco tempo, com qualidade, não com quantidade. Porque a gente sabe que havia uma senhora que ia sempre ao centro espírita. Era uma pessoa maravilhosa, se doava uma barbaridade. No entretanto, foi descobrir que ela saía de casa e deixava o marido bêbado, os filhos rebeldes, e que até dizia para ela que só faltava ela levar a cama. Quer dizer, diante do centro espírita, ela era uma pessoa maravilhosa. Mas ela fugia da sua verdadeira missão, que era em casa, para dentro do centro espírita. E aí, ela não tinha paz em casa, mas ela tinha que trabalhar essa paz em casa, porque no centro espírita é fácil falar de paz e viver em paz. Não é todos os dias, algumas horinhas, né? É umas horinhas. É bem mais fácil. Presidente, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como dá o mundo. Que paz é essa que Jesus nos deixou? Como compreendê-la? Como alcançá-la? E em que ela difere da do mundo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como dá o mundo. Eu quando coloquei esse item, eu li, eu achei interessante, porque diz assim: a paz do Cristo é a paz da consciência iluminada, por intermédio do pleno cumprimento dos deveres designados por Deus, ou seja, são as leis divinas. Então só teremos essa paz, a paz que ele falava não está em só ter coisas materiais, é ser alguém. Ele ainda falava assim, é um sentimento de bem-estar, de beatitude espiritual proveniente de uma perfeita sintonia com o Eterno. Então a paz do mundo, como tu colocou, gera egoísmo e se deteriora vertiginosamente. A paz de Jesus reconforta e fortalece a esperança. Então a paz de Jesus é muito mais do que a paz do mundo, porque a paz do mundo muitas vezes gera o egoísmo. Gera o egoísmo. Ele ainda faz: a paz do mundo adoece, gerando inércia evolutiva e indiferença diante da caridade. A paz de Jesus acalma e cura. A verdadeira paz acalma e cura. A paz do mundo enfraquece as energias morais, possibilitando quedas de difícil reparação. A paz de Jesus robustece o espírito para os novos desafios evolutivos. A paz de Jesus é eterna e inabalável. A paz do mundo é efêmera e amedronta, porque os países estão todos em paz. Está todo mundo na santa paz. Daqui a um pouco, bateu o orgulho e o egoísmo e vamos nessa. E Jesus não altera essa paz. A paz de Jesus não está no mundo, mas é aqui que nós vamos cultivar. Então, a paz do mundo, ela é efêmera, porque quando não me convém, eu não sou mais pacifista, eu não sou mais pacífico. Nas bem-aventuranças fala dos pacíficos, né? Bem-aventurados os misericordiosos e pacíficos. Isso mesmo. Então, essa paz que ele compara não é a paz do mundo, mas aquela que não está nesse mundo, que está nos desígnios de Deus, nas leis divinas. Então, nós temos que conhecer a lei divina e nos aproximarmos da vivência dessa lei. Por isso que a paz do mundo, ela é efêmera, porque agora mesmo nós temos duas guerras, não foi bom para mim, não foi bom para o outro, acabou a paz. Não tem mais paz. Por quê? Porque não me serve mais.
Então eu sou manso e pacífico somente diante das situações que me convêm. Quando exige de mim o exemplo dessa paz, de ser manso e pacífico, eu não sou. Então, o que Jesus quis dizer que essa paz está nas leis divinas, não está nas leis, está nas leis civis, sim, de não matar, aquela coisa toda, mas é muito mais que isso. Tem que estar fora desse teu orgulho, desse teu egoísmo, tu tem que ser pacífico sempre, sempre. E às vezes alguma coisa te incomoda, tu já perdeu essa tranquilidade, tu já não tem mais paciência, tu já não tem paz, coisa nenhuma. Então a paz do mundo ela é efêmera. E a paz, que significa a verdadeira paz, é realmente o que Jesus quis nos dizer, é as leis divinas, cumpri-as. Aí as pessoas perguntam, mas, presidente Fernanda Farias, aonde estão essas leis divinas? Aonde elas estão escritas? Na consciência, né? Os próprios discípulos perderam a paz quando Jesus foi preso. Verdade. Se enlouqueceram. Se for, cadê aquela fé? Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus disse que ele faria isso. Ele jurou de pé junto que não faria. Perderam-se. Ele mesmo perdeu, que pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. Perdeu a paz. Não, a paz não era aquilo ali que Jesus falava. Que Jesus que não reagiu. Se ele quisesse reagir, tinha fugido, tinha corrido, tinha, sei lá, lutado. E não é. A paz do mundo foi efêmera para eles. Aí chegou uma mulher, né? Maria Madalena, que tinha visto Jesus pela primeira vez, foi procurar os apóstolos. Não acredito em ti. Não acredito que ele apareceu para você, porque ela tinha o estigma da ex-prostituta. Exato. Ela já não era, ela já tinha encontrado a paz dela nas palavras do Cristo. Seguiu o Cristo. Seguiu. Ela conseguiu ver as leis, cumprir e viver as leis divinas naquela encarnação, mas os apóstolos não tinham compreendido isso. Né? Porque ela sim tinha a paz do Cristo. Por isso que foi para quem o Cristo apareceu primeiro. E mesmo para quem mais que ele apareceu? Ele foi, antes de aparecer para os apóstolos, depois de ter aparecido para ela, ele foi ter com Judas. Sim. Aquele que o traiu. Foi lá prestar foi levar a ele a paz do que ele não tinha por ter se suicidado. Aí ele volta e entra e Tomé tem que tocar as chagas para acreditar que era o Cristo. Porque não bastou ver, não bastou nem saber. Então, para tu ver diferenças de fé e de paz. Então, essa paz que Jesus falou era essa. É não sair do prumo. É essa tranquilidade que as pessoas não tiveram. Então, lhe perguntamos, Fernanda, a paz é uma meta possível de ser alcançada? É possível nós alcançarmos a paz, que é essa que nos colocou, até botou que aqui, nos propõe Jesus, que é essa paz de encontro com as leis divinas? Ela é possível de ser alcançada? E em cima dessa pergunta, além de ser possível, né, viveremos essa paz? A paz tu colocou, né? Diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar: reconhece-se o verdadeiro espírita, e aqui eu botaria qualquer pessoa, não precisa ser espírita, pela sua transformação e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações más. Aí nós estamos falando do Espiritismo, que está no Evangelho, mas isso é para qualquer pessoa. Como é que eu vou obter a paz? Como é que eu quero paz se eu não me modificar? Se eu não vencer as minhas más inclinações? Que não precisa, muitas vezes as pessoas querem saber do passado porque seria assim ou seria assado. Basta olhar para frente. Aonde é que tu tem que acertar, apertar o parafuso, como a gente diz? Tá aí na tua... São aquelas coisinhas que tu faz de errado. Então, tu aí reconhece-se alguém que quer ter paz, eu usaria o termo, pela transformação moral que ela está querendo fazer. Dominando as suas más inclinações, as vontades de fazer determinadas coisas que não estão nas leis divinas. Ainda no livro do Raul Teixeira, a Carta Magna da Paz, que só fala sobre a paz, esse livro muito bom, ele diz assim:
O Espírito Camilo diz assim, através da psicografia do médium Raul Teixeira: ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Como é que eu quero ter paz, dar paz, se eu não tenho paz? Se eu não desenvolvo, é uma questão, como eu te coloquei, de educação dos sentimentos. Poderíamos usar ainda mais a educação do sentimento. Enquanto eu não dei essas más inclinações, essas más tendências que eu tenho, enquanto eu não dominar, não tentar, porque às vezes a gente tenta e não consegue numa primeira vez, e tenta a segunda, e às vezes até várias reencarnações. Mas a gente tem que continuar tentando, mas não justifica a gente querer ficar parado. As leis de vida estão na nossa consciência, e mesmo que eu não recorde delas, está aí. A religiosidade está mostrada aí nos ensinamentos do Cristo, independente da religião que tu é. E nós espíritas, nós temos o chamamento dos espíritos superiores a todos os momentos, através da literatura. Através da sessão mediúnica, a gente sabe, na psicofonia, na psicografia, na vidência, a gente vê as situações dos espíritos, o quê? Que não tem paz. E muitas vezes a gente se vê neles. Ou seja, eu também não tenho paz porque eu faço isso que ele fez, e olha a situação dele, ele desencarnou e continua. Então isso é um puxão de orelha para mim. Eu posso pegar ele como exemplo, não só os espíritos, mas até os espíritos inferiores, e Deus jamais abandona. Porque a gente vai ver no livro do A Caminho do Mundo de Regeneração, com Manuel Filomeno de Miranda, que eles foram buscar espíritos nos lugares mais baixo, assim, vamos dizer, nos pântanos, dando a última chance para eles voltarem à doutrina de Jesus e reencarnarem para acertar o compasso. Então eles nunca desistem de nós. Nós é que às vezes desistimos de nós mesmos, porque queremos, porque Deus nunca desiste de seus filhos. É pelo amor ou pela dor. Se nós quisermos a dor, vamos ter através das reencarnações. Não podemos nos queixar, porque nós vivemos burilando as leis divinas. Burilamos as leis civis, que são às vezes mínimas, como não jogar papel no chão. Ah, mas é um papelzinho. Mas imagina se todo mundo pensa como eu e joga naquela quadra. Não tem gari, não tem ninguém que consiga limpar uma quadra. E são essas pequenas coisinhas que nós vamos nos permitindo, e quando vemos é as grandes. É as grandes. Sim, se a gente né? Não... O ladrão que está lá em cima, né, que eu não preciso citar nomes, mas que estão com poder na mão, um dia eles já roubaram um chiclete. E aí disseram, não, mas é criança, não tem nada demais, eu vou lá e pago por aquilo. E ficou pela mesa, ah, mas é criança. Mas amanhã ele vai se tornar aquela criança. Tá? Ele vai se tornar um adulto. E que a gente foi permissível com eles. É verdade. Em tantas outras coisas que às vezes que a gente vê que a criança faz e nós somos permissivos. Se a gente não for fiel nas mínimas coisas que a Fernanda falou, é não pegar uma bala, uma caneta, um lápis que não nos pertence. Quando chegar nas máximas, tu não vai ter papel no chão. Papel no chão. Não tem nada demais, papel no chão. Ah, mas como eu, tantos pode fazer isso. Pode fazer isso. Mas vai chegar um momento que a paz vai reinar aqui na Terra. Sim, sim, sim. Vai acontecer. Vai acontecer, porque o planeta está passando para a regeneração, e a gente sabe que depois da regeneração passará para categorias de outros planetas, como tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente já vai, mesmo na regeneração, gozar um pouco mais da paz. Né? Perfeito. Fernanda, e qual o papel do Espiritismo na construção da paz? Qual é o nosso papel? Um dos itens que há pouco eu falei, que é importantíssimo, é a bandeira do Espírito, reforma íntima. Aí, educação. É deixar o homem velho e desabrochar o homem novo. O homem velho cheio de preconceito, cheio de defeitos, cheio de orgulho e vaidade, e vir para ter a paz, tu ter o homem novo. Aquele de acordo com a vivência, com a sua reforma interior, com a educação dos sentimentos, com tudo aquilo que a gente já sabe, que é extremamente necessário. Precisamos colocar em prática o que a doutrina nos coloca. Consolador prometido por Jesus, nós espíritas. E os não espíritas, basta o Evangelho. Basta que todos os documentos fossem queimados e tivesse ficado somente
as bem-aventuranças. Quanto dá para estudar as bem-aventuranças, que tem até o livro do Sérgio, e cada item da nossa atualidade, para que nós possamos... o Espiritismo nos mostra o quanto podemos conseguir essa paz. Então, também diz ainda aqui um texto atribuído ao filósofo grego Aristóteles, 3 anos antes de Cristo, hein? Ele nem foi na época do Cristo. Revolução da alma, entre outras coisas, lê-se que a tua paz interior é a tua meta da vida, dizia Aristóteles. Quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para teus desejos mais íntimos e busca a divindade que existe em você. Então nós somos divinos porque somos criados por Deus. Então o Espiritismo nos mostra isso, as comunicações, os livros que nós temos em abundância, nos mostrando qual o caminho devemos seguir. Não seguimos porque não queremos. Então, para ver essa paz tem que ser interior primeiro. Depois a paz no teu lar, a paz na sociedade vai se refletir e aí a paz no mundo. Só que se nós não acelerarmos esse processo de reforma, deixarmos poderemos não reencarnar mais aqui. Como a gente sabe que houve os exilados de capela, com um grande conhecimento tecnológico, que nós também já atingimos, tanto que as pessoas ficam duvidando da vacina, sem entender que quando teve, 100 anos atrás, quando teve outra pandemia, custaram mais a fazer a vacina porque nós não tínhamos um avanço ainda tecnológico. E agora temos um avanço tecnológico muito grande. E foi também num dado momento em que o orgulho e a vaidade baixou as cristas de todo mundo, para ver que o homem não aprende. Porque quando foi para resolver um problema que atingiu, era um inimigo invisível, que não adiantava mandar canhão, não adiantava mandar ninguém para matar, porque não tinha como matar. E aí os caras tudo se uniram. Não, agora não existe guerra nenhuma. Bateu a paz repentina. Cientistas de todas as nações se uniram, quando em guerra jamais se uniriam, né? Para um bem comum. Que bom! Mas não aprenderam. O barco em que o mundo estava indo, sem rumo, assumiu Jesus novamente. Para nos colocar num porto seguro. A doutrina espírita nos coloca num porto seguro, como as outras religiões também tentam colocar. Mas falando de nós espírita, nós estávamos à deriva, sem saber o amanhã. E aí Jesus vem e assume aquele barco e nos leva novamente. A doutrina espírita, a doutrina de Jesus nos leva a um porto seguro, que é a prática da caridade, que é a reforma íntima. O Espiritismo vem somar-se às outras religiões à procura desta paz. Não vem combater nenhuma religião, nem dizer que nós espíritas é que seremos salvos. Não. Ele nos deixa bem claro que é fora da caridade, não fora da religião, que há salvação. Eu posso nunca ter entrado em nenhum templo, mas ser aquela pessoa que tem paz interior, que é caridoso. E a doutrina espírita nos ajuda sim, como tantas outras religiões, a encontrar a paz. Mas essa paz está em compreender. Não é só ler, mas é viver esses ensinamentos. Eu só terei paz se eu me educar. E a educação não é só adquirir conhecimento, é colocá-lo em prática no dia a dia. Senão, não teremos essa paz. A doutrina espírita, então, vem contribuir, sim, junto com as outras religiões por essa paz. Vem somar-se e não combater. A religião que combate a outra está perdendo a chance de se somar a outra nessa partida de paz. Por isso, quando tem esses encontros ecumênicos, que bom que todos participam, que todos falam sobre a paz ou sobre qualquer outro tema, mas não querendo manter sobre si dono da verdade. Dono da verdade, somente Cristo e Deus o é. E a doutrina dos Espíritos nos mostra isso. Vem desvendar este véu, dizer que a vida continua.
romper as lápides dos túmulos e dizer: a reencarnação existe. E a tua paz está nela. Tem chances de deixar o homem velho e te transformar naquele homem novo. Paz, paz do coração. É com esta paz que nos trouxe, através dessas mensagens maravilhosas, desse esclarecimento, dessas informações, desse consolo, desse conforto que nos trouxe a nossa presidente Fernanda Farias, é que nós encerramos lhe agradecendo imensamente do nosso fundo do coração, presidente. Eu que agradeço. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Nosso muito obrigado. Terceiro milênio vai chegando ao término, queremos assim agradecer também muitíssimo a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretora-presidente Jorge Malhão, a secretária da rádio Renata Ribas, o super técnico competente aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, obrigado a toda essa equipe da Rádio Tupãssi, agradecer o nosso técnico de transmissão, competente técnico Cláudio Leão, agradecer a Liga Espírita Pelotense, toda a sua diretoria e hoje, sempre falo o nome dela, hoje está aqui presente a senhora, em nome da senhora Fernanda Farias, mas agradecemos também a nossa convidada que abrilhantou esse programa, que é a nossa também presidente da LEP, Fernanda Farias, né? Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. A toda a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense e a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenham um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, de muita paz, mas também de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.